Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, hein? Hoje tem Mengão, o Flamengo entra em campo hoje, partida pelo Campeonato Brasileiro, joga contra o Vitória e tem mudanças na escalação. Vamos analisar aqui o João Guilherme falando sobre o Flamengo, teve polêmica com a CBF, tem informações importantes aí sobre essa situação e vamos analisar a provável escalação do Flamengo e os palpites. Você já tem seu palpite para hoje? Já vai nos comentários, coloca nos comentários o seu palpite e coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixa os créditos aqui ao canal do João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas informações do Flamengo. O Flamengo está sendo prejudicado, João. Essa CBF é uma vergonha. Não pode mudar as datas dos jogos. Pois é, ô Magno, nós temos um problema de calendário já há muito tempo, né? Há muito tempo no futebol brasileiro. E esse problema, ele é criado pela extensão dos estaduais. Se você reduzir os estaduais, como já há um movimento para redução de datas dos estaduais, você resolve os problemas do calendário do futebol brasileiro. Não pode o estadual começar em janeiro e terminar em abril, maio, como a gente viu nos últimos anos. Você fica a maior parte da temporada do primeiro semestre com jogos que não são atrativos. O estadual só é legal na final. A final é maneira, vale a taça e tal. Ah, tem a rivalidade estadual, legal, mas o Flamengo enfrenta o Vasco, o Botafogo, o Fluminense no Brasileiro, na Copa do Brasil. Vai enfrentar no estadual também. Só que não precisa ser tão grande, tão extenso, com tantos jogos. Ano que vem o Campeonato Carioca já será reduzido. Esse é o caminho para reduzir. E esse ano teve a Copa do Mundo de Clubes. Parou o Campeonato Brasileiro por mais de um mês. Os times que não estavam lá jogando deram férias para os seus jogadores. Então isso aí causou um problema gravíssimo no calendário, porque a CBF tinha marcado o Campeonato Brasileiro até o dia 21 de dezembro, com Papai Noel já chegando. Só que aí é o seguinte, os brasileiros estão ganhando a Libertadores seguidamente. E esse ano a possibilidade de um brasileiro voltar a ganhar a Libertadores é muito grande. Aí o que acontece? No dia 10 de dezembro começa a Copa Intercontinental, o Mundial do final de ano. Quem vencer a Libertadores da América vai para o Mundial do final do ano, como foi com o Botafogo no ano passado, com o Fluminense no ano retrasado, com o Flamengo no ano retrasado. E aí isso bate de frente com o Campeonato Brasileiro. O que fez a CBF? Palmeiras, São Paulo e Flamengo, times que estão na Libertadores da América e têm chance de ganhar a Libertadores da América, eles já estão fora da Copa do Brasil. Então ela aproveitou essa brecha e ela mudou o calendário. Aí ela puxou o final do Brasileiro para o dia 7 de dezembro, ou seja, o time que disputar o Intercontinental no final do ano, se for uma equipe brasileira, a última rodada do Campeonato Brasileiro, dia 7, e esse time brasileiro já estreia no dia 10 de dezembro, em cima da hora. E aí ela encerrou o campeonato no dia 7 e puxou a semifinal e a final da Copa do Brasil para depois disso. Elas vão ser realizadas em dezembro, entre os dias 10 e 21 de dezembro. É muito doido isso, né? Ou seja, a CBF usou uma maneira de arrumar o calendário que estava uma desgraça. Mas aí ela deu um tiro em Flamengo e Palmeiras. Porque Flamengo e Palmeiras, por estarem fora da Copa do Brasil, eles teriam 6 semanas de treinamento para se preparar para Brasileirão e Libertadores da América. Agora já era quarta, domingo, e lembrando que eles têm jogos atrasados por causa da participação na Copa do Mundo de Clubes. Então, foram prejudicados Flamengo e Palmeiras. O Flamengo ainda não se manifestou oficialmente, mas a informação é de que o Flamengo não gostou, porque solicitou à CBF que não acontecesse alteração de datas no calendário, ele era contra. E o Palmeiras emitiu uma nota oficial hoje à noite, dizendo que entende a posição da CBF e concordando com a mudança. Ou seja, o Flamengo, se reclamar, vai reclamar sozinho. O Palmeiras tirou o dele na reta e fez a política. Falou, presidente Samir, tudo bem.
a gente já sabia disso. Mas tem o outro lado da história. Ah, João Guilherme, vai ter jogo quarta, domingo, Brasileirão, Libertadores, quarta, domingo, não vai parar, só na data FIFA, e ainda é possível que marquem o jogo contra o Sport na data FIFA, que o Flamengo vai ter um monte de gente convocada. Flamengo prejudicado? Prejudicado. Mas o Flamengo tem elenco para encarar isso tudo aí. E o jogo com o Internacional na última quarta-feira e o do domingo anterior mostra isso, gente. Quarta-feira, o Flamengo jogou com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Jorginho, Saul, Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique e Samuel Nino. Mas o Flamengo poderia ter entrado em campo com Matheus Cunha ou Rossi, podia manter o Rossi, Emerson Royal, Danilo, Cleiton ou João Vitor ou Iago, Vinha ou Ayrton Lucas. Você escolhe aí quem que você quer. Aí no meio campo, enquanto o Pulgar não volta, você coloca Alan, De La Cruz e Carrascal. Aí lá no ataque você coloca Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Aí sobraram um lateral esquerdo, ou Ayrton Lucas ou Vinha, zagueiros, tem o João Vitor, tem o Iago, que compuseram a dupla de zaga bicampeã mundial sub-20. No meio campo o Everton Araújo, o Alacian, Michael, Juninho, Matheus Gonçalves. Se você pegar esses caras que sobrarem e juntarem com o time sub-20 bicampeão mundial, o Flamengo tem um terceiro time. E bom, hein? E bom. Então o Flamengo foi prejudicado? Foi. É verdade. A mudança não foi boa para o Flamengo. Mas o Flamengo tem armas para suportar isso aí. Está preparado para encarar. Tem um elenco pesadão, hein? Vocês viram aqui as escalações aqui que eu coloquei, gente? Então dá para ir administrando. Coloca um time aqui, coloca outro time ali e tal, aquela coisa toda. Dá para administrar. Amanhã o Mengão vai amassar o Vitória. 4-0 com 2 de Pedro. Vamos ver. O Flamengo tem uma sequência interessante, hein? O Flamengo faz 2 jogos em casa. 2 jogos em casa que no turno ele venceu fora. O Vitória no Maracanã e o Grêmio no Maracanã é a sequência do Flamengo nesse campeonato brasileiro. Claro que os adversários merecem todo o respeito, mas no momento que o Flamengo atravessa, jogando em casa, com o Maracanã de novo lotado, o time encaixando, né, começando a jogar um futebol, né, depois das saídas de Gerson, Wesley, Pulgar se machucou, De La Cruz ficou fora, teve que remontar o meio-campo, outros jogadores chegaram, o Felipe está começando a arrumar o time e ele está encaixando, como vimos no jogo contra o Internacional. Então, realmente, o Flamengo tem essa sequência aí em casa, que é bem interessante para ele em termos de campeonato brasileiro. Eu acho, João Marcos, que a briga pelo título está entre Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. E nesse momento, numericamente, o Flamengo leva vantagem, porque está na liderança, tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, e o Palmeiras tem 1 jogo a menos do que o Flamengo, né? O Palmeiras recebe amanhã o Sport, provavelmente vencerá, e o Flamengo joga com Vitória no Maracanã. São jogos que, se quiserem brigar pelo título, Flamengo e Palmeiras não podem se dar ao luxo de perder pontos. Eles têm que vencer esses jogos dentro de casa. São nesses jogos que você vai conquistando o campeonato. Você vai aumentando ali a sua poupança de pontos, vai acumulando pontos e tal. Então, eu acredito, sinceramente, que amanhã Palmeiras e Flamengo estarão ali no topo. E importante para o Flamengo vencer, porque caso o Palmeiras vença, 4 pontos de diferença o Flamengo manterá para o verde. O Flamengo é odiado por todos os times do Brasil. Isso é bom ou ruim? Isso é bom. Isso é bom e eu explico por quê. Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto.
Você já não pegou uma pedrinha para jogar numa árvore, para derrubar uma manga, para derrubar uma goiaba? Eu, quando era criança lá em Niterói, eu fazia isso. Mas o que eu fazia? Eu olhava para ver se tinha fruto. Ih, tá cheia de goiaba ali, vou tacar uma pedrinha, pum, caía a goiaba. Ninguém se incomoda com quem não é relevante. O fato do Flamengo ser rival de todos os outros é a maior demonstração de grandeza do Flamengo. O pessoal tá meio bravo aí comigo que eu falei, mas é verdade. Troféu ganhei do Flamengo, troféu empatei com o Flamengo, troféu eliminei o Flamengo, troféu fui mais longe que o Flamengo. Isso na prática é uma verdade. Quer ver só? Eu vou perguntar aqui duas situações. Meus amigos palmeirenses, vocês ganharam 2 Libertadores recentemente. 2020 contra o Santos no Maracanã e 2021 contra o Flamengo em Montevidéu. Qual Libertadores os palmeirenses comemoraram e ainda comemoram e eternamente comemorarão? Você já viu algum palmeirense falar de Breno Lopes, que fez o gol do título contra o Santos? Mas você já ouviu o palmeirense falar do Davidson, né? E vai falar para sempre. Sabe por quê? Porque o Palmeiras ganhou a Libertadores em cima do Flamengo. Grandeza. Outra coisa, para os rivais aqui do Rio de Janeiro: Vasco, Botafogo e Fluminense. Sejam sinceros, vocês comemoram mais a vitória em cima de um jogo entre vocês três, por exemplo, Vasco e Botafogo, Fluminense e Vasco, Botafogo e Fluminense, ou comemoram mais quando vocês ganham do Flamengo? Fala a verdade aí. Fala a verdade. Deus está vendo. Mentir é pecado. Você vai para o inferno, hein? Comemora mais sobre o Flamengo, né? Grandeza. Incomoda. É isso. E sempre foi assim. Primeiro, mais aqui no Rio de Janeiro, né? Depois a coisa esticou para São Paulo, porque os paulistas incomodados com o fato do Flamengo ser o time mais popular do Brasil, de maior torcida, então isso gerou uma rivalidade, uma certa implicância com o Flamengo, e a partir de 2013 que o Flamengo se estruturou, se organizou, aí, amigo, ele virou rival de todo mundo. É isso. Então, é bom, porque isso demonstra grandeza. Ninguém se incomoda com quem é inexpressivo. Meus amigos e minhas amigas, ontem nós tivemos um jogo sub-20, final de um campeonato importante, contra o Barcelona, que é gigantesco, mas era o Barcelona sub-20 contra o Flamengo sub-20. Maracanã, 46.650 e tantas pessoas lá. O maior público da história para um jogo sub-20. Jogo transmitido na principal emissora de televisão do Brasil para o país inteiro. Ela mudou até a programação dela. E no seu canal de esportes a cabo do Grupo Globo, para um jogo sub-20. Audiência absurda. Grandeza. Essas coisas demonstram que o Flamengo é o maior clube do Brasil. E tenho dito, contra fatos não há argumentos. Meus amigos antes estão um pouco preocupados, um pouco depressivos. Já marcou aí a sua análise, a sua consulta? Já deitou no divã? Você vai para o divã, hein? Você está preocupado. Aí o negócio... Eu só vou dar um toque para vocês que são anti-Flamengo. Não significa dizer que o Flamengo vai ganhar tudo, até porque é futebol e o Flamengo vai perder, vai ganhar, isso faz parte do esporte. Mas vai piorar, hein? Vai piorar para você que é anti-Flamengo. Só te falo isso. Tomando gelo com os amigos na Vila Maria, tudo flamenguista, né? Aí eu perguntei assim, ó, aquele time do Flamengo que saiu de titular contra o Inter, no jogo de volta. Aí eu falei para os caras assim... Agora escala o time reserva do Flamengo, que não jogou, que não começou jogando. Aí e bota o Vina de zagueiro. Aí ficou, né? Emerson Royal, Danilo, Vina e Ayrton Lucas. Sim. Alan e o chileno... Pulga. Aí botou assim, Carrascal, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha.
Aí eu falei, esqueceram de um aí, os caras que... De La Cruz. De La Cruz. Olha só, aí você ainda tem Juninho Azerbaijão, você tem Michael, os 2 zagueiros da básica da seleção, o Everton Araújo, o Pereira, né, o meia que jogou ontem. Ele desceu pra jogar no... O meia que tava no Cruzeiro. Matheus Gonçalves, e tem o que ia pra Portugal, que voltou. Que não deixaram ir, o Vitor Hugo. É o Vitor Hugo, isso. Aí eu falei, 3 times. Aí eu brinquei assim, a terceira via do Flamengo de ataque, eu acho Juninho Azerbaijão e Michael hoje seria titular do Corinthians. Seria titular do Corinthians, os 2. Com o Hildo Alberto fora e até mesmo com o Hildo Alberto. Seria titular do Corinthians. Olha a força de poder que tem o Flamengo. Os caras falaram, mesmo, tem Dela Cruz, esse cara aí, tira um. Porque a gente fala assim, o Carrascal veio e ninguém nem tá falando pra botar ele pra jogar. E foi comprado caro, né? Sim, 12 milhões de euros. 12, né? E praticamente não jogou só minutos até agora, né? Agora, com essa mudança que a CBF fez no calendário, ele vai ter que usar mais o elenco, né? O CBF fez uma sacanagem com o Flamengo e Palmeiras, né? Os 2 foram eliminados da Copa do Brasil, falaram, agora temos semanas livres para treinar, preparar o time, recuperar o jogador. A CBF pegou e falou, não, vamos fazer um monte de jogo aqui no meio, é a Copa do Brasil no final. Ela resolveu o problema dela. Mudou tudo agora. E transferiu um problema para o Palmeiras e Flamengo. Dia 7, já terminar dia 21. Ou seja, todas as semanas que teria a Copa do Brasil, vai ter brasileiro, então vai ter jogo ao meio de semana. E eles estavam contando, claro, que o Palmeiras e o Flamengo planejaram. Bem, a partir de agora, já que eu caí na Copa do Brasil, né? Não queria cair, mas caí. Eu vou ter essas semanas livres aqui para poder pensar na Libertadores e no Brasileiro. Não tem mais. Não tem mais. A Copa do Brasil vai ser depois do Brasileiro, mata-mata até quase perto do Natal. Perto do Natal, né? Ela resolveu o problema dela para que, se um brasileiro ganhar a Libertadores, pode jogar o Intercontinental, que é dia 10, acho, de dezembro, o primeiro jogo. E o São Paulo também, mas o São Paulo não briga pelo título brasileiro, vamos ser sinceros, né? Ele briga só na Libertadores. Então, para o São Paulo pesa menos. Se ele conseguir administrar o brasileiro ali, está tudo bem. Não ser rebaixado, essas coisas assim, né? Ele vai avançando na Libertadores, está ótimo. O Flamengo e o Palmeiras não, os 2 brigam nas 2 frentes. Então, essas semanas livres, para o São Paulo seria bom, para os 2 mais ainda. Porque eles têm que ser competitivos nas 2 competições, brigando por liderança e classificação. E simplesmente a CBF foi lá na canetada e ainda vai aparecer algum coleguinha na imprensa falando, os clubes assinam um calendário, que isso é uma bobagem, é uma farsa, nunca ouvi isso. Ninguém assina porcaria de calendário nenhum, gente. O cara vai lá, taca a CBF, enfia a goela abaixo o calendário, ela coloca no site dela e ontem foi a mesma coisa. Mudamos o calendário. Mexeram no meio da temporada. E foi bom pro Cruzeiro, pensando em brasileiro, porque o Cruzeiro passa a ter as semanas livres quando tiver jogo de Libertadores Sul-Americano, ele foi eliminado, ele vai poder pensar só no Campeonato Brasileiro. Essa fase não, que esses jogos da Copa do Brasil vão acontecer. Se ele passar pelo Atlético, ele vai ter semanas livres quando acontecer jogos de Libertadores e Sul-Americana. Então, inverteu. Então, para o Cruzeiro foi bom. Quer dizer, a CBF, numa canetada, ela muda o curso da história. Não era o que estava combinado, né? E resolveu o problema dela. Porque se o Palmeiras, o São Paulo ou o Flamengo ganha Libertadores, tem que jogar esse torneio. E aí ela faz o que com o brasileiro? Ela teria que adiar o brasileiro para acabar só no ano que vem. Então ela encontrou uma solução para ela e transferiu para os clubes, para os 3, mais para o Palmeiras e para o Flamengo, um problema que eles não tinham. Ou seja, é muito bizarro. É muito bizarro. E, repito, ela decidiu. Ninguém perguntou, Palmeiras, você concorda com isso? São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, tal. Não, fez e acabou. Tomou a decisão dela. E aí amanhã alguém fala, não, eles assinam o calendário. Não assina nada, ninguém concorda com nada. A CBF, ela faz o calendário. Pergunta para ninguém. A gente vai ter que falar sobre isso, né, que o Mauro levantou, né, o tema, porque realmente a CBF é um lixo, todo mundo já sabe, gente. Todo mundo no Brasil sabe que o futebol brasileiro é comandado por uma entidade que a gente sempre lembra aqui. Todos os ex-presidentes envolvidos em escândalo. Preso, banido, proibido de sair do país, assédio, tudo. Tem tudo na CBF, só não tem história boa. História boa tem quando é dentro do campo. Seleção brasileira foi campeã, mas não era o Ricardo Teixeira que estava em campo jogando, era o Vampeta, era o Ronaldo, era o Romário. A CBF em si é um lixo. E ela sim acaba de prejudicar muito Flamengo e Palmeiras. Porque Flamengo e Palmeiras teriam momentos para descansar, teriam semanas cheias para descansar. O grande ponto positivo, o único ponto positivo que os dois tinham de ter sido eliminados da Copa do Brasil, a CBF conseguiu tirar. A CBF tirou. A CBF, numa cartada,
ela prejudica Flamengo e Palmeiras. Agora, também quero ver o que vão falar, né? Porque a Leila é uma. Adoro elogiar essa nova direção da CBF, a nova presidência. Vamos ver o que a Leila vai falar agora. Será que ela vai falar alguma coisa? Vamos ver o que o BAP vai falar. Será que o BAP vai falar alguma coisa? Porque Flamengo e Palmeiras têm que se posicionar. Eles estão sendo muito prejudicados com esse novo calendário da CBF. Eles poderiam ser ainda mais fortes na Libertadores e no Brasileiro, segurando, tendo aí esses jogos da Copa do Brasil para descansar. Flamengo e Palmeiras teriam todas as rodadas da Copa do Brasil para descansar, sendo que eles são fortíssimos concorrentes aos títulos brasileiro e da Libertadores, e não vão ter mais, simplesmente porque a CBF resolveu pensar no seu umbiguinho, como sempre, e ferrar, aí que eu digo, e ferrar os clubes que mais investem, os que mais se organizaram, os que mais se planejaram, Flávio. É assim, é mais uma decisão patética da CBF. Então, ela tinha um problema sério. O time que ganhar a Libertadores, que pode ser o Flamengo, pode ser o Palmeiras, pode ser o São Paulo, ele teria que fazer a estreia no Campeonato Mundial no dia 17 de dezembro. Não se sabe onde vai ser esse Mundial. O Intercontinental agora, né? E o campeonato terminaria dia 21. Então ficou esse bolo todo. O Mauro disse bem, a CBF resolveu o problema dela. Agora cabe aos clubes pleitearem aquilo que eles acham melhor. Eu concordo plenamente, quando você aceita o mando de uma entidade, você está sujeito a esse tipo de coisa. E até onde eu sei, a CBF não quer mais nem sequer organizar esse campeonato. Vai organizar o ano que vem. E aí, a partir de 2027, os clubes com capacidade ou não, com liga ou sem ela, vão ter que organizar o campeonato deles. Isso teria sido submetido a um comitê. Mas, efetivamente, ele deu uma canetada, resolveu o problema da CBF, agora os clubes vão ter que correr atrás. Esses que foram especificamente prejudicados, eles vão ter que correr atrás dos seus direitos, mas não creio que aconteça mudança. Ô Mauro, você acredita que os dirigentes de Flamengo e Palmeiras vão tentar fazer alguma coisa ou não? Ou não vão nem fazer nada, vão deixar ser prejudicados e que se danem? Porque, para mim, tanto o BAP quanto o Leila Pereira deveriam tentar fazer algum movimento. Claro que não vai mudar em nada, mas a própria Leila já defendeu tanto essa gestão, o Samir Chaud, que ela foi uma das únicas que não assinou nada de cobrança para a CBF porque gostava das ideias deles. Será que os clubes ainda podem fazer alguma coisa? E outra, já mostra que essa gestão vai ser tão ruim quanto todas as outras? Bem, eu acho que mostra que ela toma as decisões dela do que é conveniente para ela, e se os clubes que se organizaram, se estruturaram, vão pagar a conta com uma sobrecarga de jogos, é problema deles, né? Isso, pelo jeito, não mudou. A Leila eu não sei, o Palmeiras eu não sei, eu sei que o BAP, o Flamengo, a apuração do Bernardo Ramos, colega nosso, vai protestar e deve até emitir nota citando nominalmente lá os dirigentes da CBF como responsáveis por uma mudança na tabela, no calendário, melhor dizendo, que vai sobrecarregar as equipes que avançaram na Libertadores e que não estão na Copa do Brasil. Por que vai acontecer? As que estão na Copa do Brasil, elas vão ter semanas livres sempre que tiver competição na Conmebol, né? E as que não estão as que estão na Libertadores, por exemplo, vão ter que jogar meio de semana em que haveria jogo de Copa do Brasil. Então eles vão ter uma sequência muito mais pesada de jogos, com viagens e tudo mais. Então prejudica São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Mais Flamengo e Palmeiras porque são os dois que brigam em duas frentes. O São Paulo, ele tenta fazer a melhor campanha possível na Série A, não briga pelo título, a gente sabe disso, e tenta, lógico, chegar o mais longe possível, quem sabe, ao título da Libertadores. Agora, para o Palmeiras e o Flamengo, que se prepararam para brigar nas duas frentes mais importantes, evidentemente fica muito mais difícil, porque você não vai ter essas semanas que você teria. Ou seja, no caso do Flamengo, ele tratou a Copa do Brasil assim, bem, o calendário é esse, eu tenho essas datas. A Copa do Brasil, para mim, é o menos importante. Então, eu vou priorizar as outras competições. Se o Flamengo soubesse que a Copa do Brasil seria disputada, esse mata-mata, só em dezembro, depois do Brasileiro, talvez não colocasse o time misto contra o Atlético Mineiro, né? Porque ia pensar, tudo bem, se eu vou jogar a Copa do Brasil e depois eu vou só ter que decidir lá em dezembro, eu vou tentar classificar aqui porque, né, acaba tudo, Libertadores acaba 29 de novembro. O Brasileiro dia 7 de dezembro, depois eu brigo pela Copa do Brasil também. Eu vou tentar os três. Poderia mudar o planejamento do Flamengo. Não estou citando o Palmeiras, que o Palmeiras perdeu jogando com força máxima. Ele priorizou a Copa do Brasil, até colocando reservas contra o Vitória no Brasileiro antes de jogar contra o Corinthians. O Flamengo não, ele priorizou o Brasileiro e colocou time misto na Copa do Brasil, no Rio e em Belo Horizonte. E foi eliminado dos pênaltis pelo Atlético Mineiro. Se ele soubesse que seria assim,
E lógico, não seria assim se o Flamengo tivesse classificado, porque aí teria esse impasse por conta do calendário. Ou seja, eles mudaram o curso da história. Isso está errado. Você não pode mudar as coisas assim. Agora, vejamos aí o que eles vão fazer, se vão protestar, se vão se manifestar. O mínimo que podem fazer, né? Não vai adiantar muito, mas pelo menos marcar uma posição. Deveriam fazer isso juntos, os três. Não sei se vai ter essa capacidade aí de unir esses cartolas para protestar contra essa bizarrice aí da CBF. Um jogo que o Flamengo, claro, tem a obrigação de vencer, mas vamos ser absolutamente práticos. Tem todas as condições de vencer. Claro, não pode entrar de salto alto, não pode entrar com já ganhou, mas em condições normais de temperatura e pressão. Se o Flamengo jogar a bola, que jogou, por exemplo, dos 3 jogos com o Internacional, 3 jogos seguidos, tem tudo para conseguir não somente vencer o Vitória, como talvez fazer até um placar elástico. Vitória que é, hoje em dia, deixa eu ver certinho aqui a colocação do Vitória. O Vitória é o primeiro clube na zona do rebaixamento. Tem 19 pontos ganhos em 20 jogos. Então, o Vitória tem 14 pontos a menos do que o Flamengo, com um jogo a mais. Então, decididamente, esse é o tipo de jogo. Claro, vocês vão dizer, mas já aconteceu, perdeu do Santos, que também está ali por perto, tá? Mas não interessa. Uma coisa é você perder do Santos na Vila Belmiro e num dia bom do Neymar, e outra coisa é você perder para qualquer clube que esteja bem abaixo na tabela no Maracanã. Não pode acontecer, e acho que não vai acontecer. Aliás, o Flamengo está invicto no Maracanã, né? Mas amanhã não basta sair do campo invicto. Amanhã tem que fazer valer os 3 pontos. O Flamengo amanhã tem que vencer o Vitória. E acho que tem todas as condições para isso. Vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre a provável, possível escalação. Ninguém até agora arriscou muito a escalação. Até porque, talvez pela primeira vez no ano, o Felipe Luiz terá condições de repetir o time. Se ele quiser, ele pode começar contra o Vitória, exatamente com a equipe, com a formação que começou o último jogo contra o Internacional. Eu acredito que isso vai acontecer? Nananina, não. Nem acho que deva acontecer. Embora muita gente diga, mas tem que jogar o mesmo time para entrosar, parará. Eu acho que essa turma toda aí, tirando talvez o Carrascal, essa turma toda já está mais ou menos entrosada. Então, o que eu acho que amanhã o Flamengo precisa fazer é descansar alguns jogadores. Depois do Vitória vem o Grêmio e aí vem a paralisação da data FIFA. Aí muita gente diz assim, poxa, mas então vai ter a paralisação da data FIFA? Não precisa poupar? Não, precisa. Porque na data FIFA, na maldita data FIFA, em torno de 10 jogadores do Flamengo estarão envolvidos com suas seleções. 10 jogadores. Nem que queira, o Felipe Luiz conseguirá fazer os treinos que ele gostaria de fazer com a equipe inteira. Ele vai ter, talvez tenha os 2 zagueiros convocados, o Varela, lateral direito, vai ser convocado. Talvez o Alexandre seja convocado também. Talvez até o Danilo. E depois você tem os uruguaios todos, o equatoriano, como é que se diz? Um equatoriano, colombiano, que aliás ainda nem jogou o Carrascal. Esse é um que eu gostaria de ver jogar amanhã. De início. Eu botaria o Carrascal para jogar amanhã desde o início. Ou pelo menos, se quiser dizer o seguinte, não vamos poupar muito no início, porque queremos garantir o placar. Vamos fazer 2-3-0 e aí começamos a botar a turma. É uma linha de raciocínio também, mas eu gostaria de começar com o Carrascal. É isso aí, nação. E aqui no site do Globo Esporte, saiu aqui uma provável escalação para a partida de hoje contra o Vitória. No gol, o goleiro Rossi, na zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz. Nas laterais, Alexandre e Varela. Meio de campo, Jorginho, Saul, De Arrascaeta. E avançado, Samuel Lino, Plata e Pedro. Essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje. Vamos ficar de olho para ver se vai se concretizar, né? Agora falando sobre os palpites para a partida de hoje. Vai nos comentários, já deixa o seu palpite. Eu vou deixar o meu palpite registrado aqui. Inclusive, na última partida, que foi contra o Internacional, eu acertei o palpite. Eu falei que seria 2-0, deu 2-0 Mengão. E agora eu vou deixar meu palpite registrado aqui, Flamengo e Vitória. Para mim vai dar Flamengo 3, Vitória 0. Mengão na liderança do Campeonato Brasileiro. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações. E assim, quem tiver mais informações do Mengão, vamos trazendo aqui para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.